Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quero fazer uma pergunta. Você é um agente de Deus? Você tem abençoado o nosso ministério através de uma semente financeira? Você tem sido abençoado? Você é um agente de Deus? Você quer ser um agente de Deus? Então, se você já é, continue, não desista, não pare. Sabemos que toda contribuição, toda semeadura é um ato de fé, é um ato voluntário, parte da pessoa querer contribuir, querer semear na obra de Deus. Então, o nosso agradecimento aqui a você que tem sido um agente de Deus, você que semeia um valor que Deus colocou no seu coração, que a gente fala aqui com muito carinho, não é depreciativo, mas com muito carinho, o tijolinho da fé, né? Eu não ia falar o tijolão da fé, né? Então o tijolinho da fé como carinho, mas cada um sabe o valor do seu tijolinho, aí é com você, é você e Deus, né? É você e a tua fé. Então esse momento de reflexão que eu quero deixar aqui é justamente a importância de você semear em algo que está dando fruto, em algo que está realmente trazendo salvação. Por quê? O nosso ministério aqui tem abençoado todas as pessoas, o povo de Deus, os ouvintes em geral, né? Então aqui o Ministério Agindo Deus, ele tem um diferencial, ele fala de Jesus e ele ajuda o reino de Deus. Ele não ajuda só um grupo de pessoas, mas ele ajuda quem nos ouvir pelo rádio, logo pela manhã, ou quem nos ouve também no nosso canal no YouTube. Inclusive, eu peço a você que ouve com exclusividade no canal do YouTube do Agindo Deus, quem impedirá, que você possa ser também um semeador no nosso ministério. Talvez você só ouve pelo canal do YouTube do Agindo Deus, quem impedirá. Se possível, semeie. Em todos os vídeos nossos tem ali o QR Code, ou embaixo na descrição tem ali o Pix do Ministério Agindo Deus. Semeie com fé, semeie com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E é importante. Inclusive, você que, por exemplo, você vê todo o programa de televisão, de todos os setores, né? Seja religioso, esporte, tudo que está na televisão, no rádio também, tudo, claro, tudo que é veículo de comunicação comercial, todos eles, né? Eles têm as suas propagandas, seus comerciais. Por que tem propaganda e comercial? Para manter o programa no ar. Assim é em todas as redes de rádio e TV. Concorda? É isso aí. Então, da mesma forma, no nosso caso aqui, é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Nós não temos um patrocinador, uma empresa, né? Mas nós temos você, que é um agente de Deus. Então, coloque a sua mão na consciência e pense, pera lá, então é eu? Sim, é você. Então, quando você planta uma semente financeira no Agindo Deus, quem impedirá, você está apoiando a pregação do Evangelho aqui neste horário. E digo mais, aqui a gente está quase que sempre, né, na medida do possível, ao vivo, mas nós temos em outras, fora essa emissora aqui, que aqui é a nossa, como se fosse a nossa matriz, vamos assim dizer, né? Nós vamos a caminho de 20 anos, a gente está em outras 3 grupos, né? Mais outra de Curitiba, outra de Guaratuba e uma lá em Balneário Camboriú, mas aqui é a nossa pegada maior, que vamos completar quase 20 anos. E toda essa temporada, quem tem sustentado? Primeiro é Deus, através de você, que é um agente de Deus. Então, eu faço um apelo aqui a você que está semeando, continue com alegria. Se você parou, deve ter um motivo, e eu respeito, não sei qual que é o motivo. Se você parou, espero que você não tenha parado porque acabou o recurso, que eu acredito que não. Se acabou, eu quero profetizar que você vai voltar a ter o seu recurso novamente, em nome de Jesus. Se for por outro motivo, é você que sabe, é você e Deus. Por quê? Eu estou falando isso? Porque o ato de semear parte o quê? De ser voluntário, de ser espontâneo. Ninguém deve contribuir em lugar nenhum por imposição. Por imposição. Porque a contribuição não é um imposto, né? É algo que você doa. O imposto que você paga no Brasil, ICMS, imposto de renda, toda essa coisa arada de impostos, nós somos obrigados a pagar, não é verdade? Você faz uma compra no mercado, pega a nota fiscal, tem um imposto. Isso é o normal, a gente sabe disso, não é? Então, é isso aí. Então, você tem que pagar querendo ou não querendo. É automático, certo?
Agora, a contribuição não, ela é voluntária. Se você, eu não quero ajudar, eu não vou ajudar mais, não posso, é direito seu. Você decide. Isso que é o bonito, é voluntário. Só que é lógico, quem for um pouquinho inteligente fala, pera lá, eu vou ajudar, eu vou semear. Porque se vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo restauradas, né? Muita gente está sendo abençoada, porque Jesus que está abençoando, tá certo? Então, eu recebo vários depoimentos, que a pessoa às vezes não quer se identificar, mas justamente nesta área. Eu já contei aqui, esses dias atrás, e eu vou repetir, porque vai que alguém não ouviu. Eu estava indo no mercado, quando eu entrei lá, eu encontro um jovem. E ele me viu e me reconheceu, pastor Edson, eu não o conhecia. Daí ele conversou comigo, ficou tão feliz de me encontrar ali e falou, olha pastor, estou com 23 anos hoje, mas desde criança, desde mais novinho, eu cresci ouvindo o pastor junto com a minha mãe, e a minha mãe dando copo com água para água orada, ele falou. E ele falou assim, eu estou aqui, está firme com Jesus, com 23 anos. Aí ele tirou uma foto, uma selfie, postou na rede social dele, marcou a nossa rede social, e muitas pessoas viram, e com aquilo ali, outras pessoas, outros jovens, na faixa aí de 19 a 25 anos, começaram a entrar em contato comigo, mandando alguns pelo WhatsApp, quem tem acesso ao WhatsApp, outros pelo direct, que é lá no Instagram, informando, pastor, eu também faço parte dessa turma jovem, que cresceu quando tinha lá seus 8 aninhos, 10 aninhos, porque nós vamos fazer quase 20. Você está entendendo? Então o que acontece? Tem muita gente hoje, jovem, que cresceu ouvindo a gente, junto com seu pai, sua mãe, ou sua avó, seu avô, enfim. E eu também tive essa experiência. Eu também sou fruto disso. Lá atrás, na minha vida, bem lá atrás, quando eu ainda era uma criança, exatamente, eu ouvia a programação de rádio com o meu avô e depois com a minha mãe. Ela ligava na emissora aqui, eu ouvia no interior do Paraná, eu estava ouvindo. Você vê, eu nem sonhava com isso, mas Deus já dizia, vai ouvindo, que um dia você vai estar lá falando e outros ouvirão. Isso é lindo demais, fico até emocionado em falar isso aqui. Por quê? É isso. Jesus fala, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então é para cada um de nós temos que fazer algo. Cada um, se cada um fizer a sua parte, tudo fica mais fácil. Não pode ficar só a cargo de um, mas de todos. Às vezes, a gente pensa, né? Muitos cristãos pensam, principalmente liderança cristã, às vezes pensa assim, puxa, Deus podia mandar uma pessoa bem, um milionário aí para pagar tudo, né? E às vezes Deus nem escuta essas orações, sabe por quê? Porque Ele quer abençoar você também. Deus pode até que Deus abençoe que aconteça isso também, né? Glória a Deus, amém, né? Porém, às vezes demora a acontecer porque Deus quer que todos participem, cada um dentro da sua realidade. É um tijolinho daqui, é um tijolinho dali e assim sucessivamente. Você está entendendo a linguagem que eu estou te explicando? E eu concluo essa parte aqui das ofertas, de você que quer ser um semeador, com o famoso texto, né, que o apóstolo Paulo deixou para a gente aqui, um texto que a gente lê bastante, né, principalmente na contribuição, em 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 6 e 7 diz assim, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E eu recebo, de vez em quando vem alguns e mandam mensagem dizendo o seguinte, pastor, quando eu semeio, que eu vejo que a semente chegou no Agindo Deus, me dá uma alegria, pastor, me dá uma felicidade, é isso, essa alegria aqui, porque a pessoa sabe que está plantando em algo que está dando fruto, almas para o reino de Deus, compreende? Então é isso aqui, ó. Deus ama aquele que dá com alegria. Então o ato de contribuir tem que ter fé, amor, voluntariedade, espontaneidade e alegria. O fator alegria é fundamental. Acredito eu que quem semeia com tristeza, né? Eu tenho que semear, né? Se não, então está errado. A ótica está errada na maneira de pensar. Tem que ser com alegria, tem que ser com fé.
O verso 8 diz: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha que legal. Então Deus promete recompensa àqueles que semeiam com alegria. Então semeie com fé, pratique o princípio da semeadura. Porque é plantando que você colhe, é dando que você recebe. É melhor dar do que receber. Leia a palavra que você vai encontrar muitos textos apoiando o que eu estou falando, porque está na palavra de Deus. Senhor, abençoa agora, Pai, com exclusividade, aqueles que são semeadores do ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Através de um dízimo, de uma oferta, o seu tijolinho da fé, os chamados agentes de Deus. Aqueles que são e aqueles que serão a partir de hoje. E abençoa aqueles que foram e por alguma razão pausaram por um tempo. Não sei o porquê, mas que o Senhor alcance a todos eles também. Se está precisando resolver uma questão, uma pendência financeira, o Senhor venha reverter o quadro dessa pessoa. Ou quem sabe, ela mudou, às vezes ela está ajudando agora um outro ministério, então que ela seja abençoada da mesma forma, porque eu creio que é plantando que a pessoa colhe, e ela tem que semear com amor, com alegria, com fé, com generosidade. Assim oramos e abençoamos todos os semeadores do Agindo Deus Quem Impedirá, os agentes de Deus, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Gente, é o seguinte, vamos então para mais uma reflexão. E é o seguinte, o sobrenatural, o que é o sobrenatural? Está acima do natural. O natural é nós. O sobre está acima de nós, Deus. Então, o sobrenatural é a chave para lugares, cidades em que existem coisas erradas. Nesses dias proféticos, Deus está nos dando palavras proféticas de mudança. Deus está nos dando assim inspiração para darmos decretos espirituais para mudança de situação, para mudança de comportamento e de mentalidade. Por quê? Porque Deus tem poder de mudar, mas Ele nos deu o poder de falar, de declarar. Ele diz isso para nós declararmos. Jesus fala, olha, vocês vão orar vão pedir ao Pai em meu nome e pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. Então está na palavra, é apenas você cumprir, você colocar em prática. Mas olha que interessante isso aqui. Mateus 11, do 20 ao 24 diz: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e em Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até ao céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Interessante que essa passagem aqui, ela faz uma distinção entre as cidades religiosas e aquelas conhecidas por seu pecado. A cidade religiosa, ela tinha uma consciência adormecida de sua necessidade de Deus. Embora a cidade pecaminosa estivesse mais consciente de que algo estava faltando. Então, muitas vezes, a religião é ainda mais cruel
que o pecado. Interessante que as cidades que Jesus menciona aqui, nesse texto que eu li, são as que mais viram sinais e maravilhas. Olha que interessante. Os milagres realizados eram tão numerosos que, segundo o apóstolo João, se fossem registrados, poderiam encher todos os livros do mundo. Então, gente, isso nos dá uma perspectiva sobre a repreensão de Jesus, direcionada às cidades de coração endurecido. Interessante que Jesus ficou limitado àquilo que poderia fazer em Nazaré por causa da descrença. No entanto, em Corazim e Betsaida, parece que os milagres foram incomensuráveis, o que sugere que essas cidades tinham fé, ou pelo menos uma boa porção de fé. Só que Jesus aqui, a repreensão severa, não parece ser movida pelo fato de não apreciarem suas obras de milagre. Elas as devem ter apreciado, o povo apreciou os milagres. O problema aqui foi acrescentar esse movimento àquilo que já estava fazendo, em vez de considerar Jesus o ponto focal de sua vida. É isso. O principal aqui não são os milagres, e sim Jesus. Jesus é o principal. Jesus é a Ele que nós devemos adorar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o advogado dos advogados. Jesus é o pão da vida, a água da vida, a luz da vida. Jesus é tudo para nós. Então o foco aqui é Jesus. Agora, preste atenção nisso aqui. Muitos desfrutam do movimento de Deus, mas não se arrependeram genuinamente. Não mudaram a perspectiva, não tornaram as atividades de Jesus seu ponto focal. Você está compreendendo o que Deus está falando hoje, nesse dia profético? Ele está falando. Preste atenção, queridos. A unção em Cafarnaum foi tamanha que algumas versões bíblicas dizem que eles foram elevados até o céu. Uma pergunta: será que Jesus estava dizendo que o domínio do milagre à volta deles era tão grande que tornou Cafarnaum a cidade da terra mais parecida com o céu? Se esse foi o caso, queridos, por um breve período de tempo, ela foi o exemplo de assim na terra como no céu. Eles abriram espaço para a grande obra de Jesus, porém, jamais fizeram os ajustes necessários para que essa obra se tornasse o principal ponto em sua vida. O que eu estou dizendo nesses dias proféticos? Que Deus estará fazendo ajustes na nossa vida. Ontem eu falei que ele está podando um de nós, ele faz poda. Quando ele poda uma árvore que é podada no tempo certo, ela é podada para que ela dê mais fruto, venha galhos novos, folhas novas. Deus quer tudo novo na sua vida. Então, da mesma forma, ele também começa a fazer ajustes. Às vezes, na minha vida, às vezes na sua vida, você precisa fazer alguns ajustes. Às vezes, ajustes na área financeira, alguns ajustes no casamento, às vezes, alguns ajustes na sua empresa, nos seus negócios. É ou não é? Assim é também a nossa vida para com Deus. Às vezes nós estamos equivocados com algumas coisas e estamos saindo da rota que Deus não quer. Talvez você está pegando a rota errada. E se você pegar a rota errada, vai dar uma colisão lá na frente, vai dar um baita de um problema. Então vamos andar no projeto de Deus. Vamos caminhar sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então é interessante aqui, nesse texto, que há uma outra mensagem contida nessa história que eu li aqui para você. Aqui fala de Tiro, Sidom e Sodoma teriam de fato se arrependido se tivessem sido expostas à mesma dimensão de derramamento do Espírito Santo. Você está ouvindo? Você está entendendo o que Deus está falando hoje? Você está compreendendo? Elas se teriam arrependido. Essa aqui é uma mensagem profética para hoje, minha gente. Milagres nas ruas das cidades pecadoras do mundo as levam ao arrependimento.
É o segredo que nos dá acesso ao coração dessas grandes cidades. Exatamente. Você está entendendo o que Deus está falando? Ou seja, a ausência de poder elimina essa possibilidade. E em seu lugar vem o julgamento de Deus. Então nós temos que declarar os milagres de Deus através de Jesus. É o sobrenatural nesse tempo do fim. Para que vidas sejam salvas, libertas e transformadas pelo poder de Deus. Você tem valorizado a sua caminhada com Jesus? Você tem valorizado as bênçãos que você tem recebido? Você tem sido generoso? Você tem sido uma pessoa grata a Deus por aquilo que Ele já fez? Temos que aprender com a gratidão, sermos gratos hoje por aquilo que Ele já fez. Muitas coisas maravilhosas Ele já fez. E outra coisa, milagres revelam a sua glória, a glória de Deus. Milagres. Então, esse tempo é tempo também de milagres. Milagres de salvação, de cura, de restauração, de despertamento espiritual. Então, vem com a gente por esse mover profético. João 2,11 diz: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus foi a uma festa de casamento em que o vinho tinha acabado. Até esse momento, ele ainda não havia feito nenhuma das maravilhas pelas quais mais tarde ficou conhecido. Maria sabia quem seu filho era e o que era possível para ele. Portanto, nessa situação de necessidade, disse-lhe: eles não têm mais vinho, disse Maria para Jesus. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Contudo, Maria fez algo surpreendente. Virou-se para os serviçais e declarou: façam tudo o que ele lhes mandar. Olha só que interessante. Aprenda com Maria, que deu a orientação para os serviçais. Façam tudo o que Jesus mandar. Então, seja como Maria, que está mostrando o caminho da salvação, que está mostrando o caminho único para salvar, para curar e para você receber o milagre. Quem é o caminho? Jesus. Ela disse: façam tudo o que ele mandar, não o que ela falar, mas o que Jesus mandar. Entendeu? Aqui é Jesus. Entenda isso. Então, sua fé abriu espaço, vamos assim dizer, para a extravagância de Deus. Jesus, depois disso, fez o milagre da transformação de água em vinho. Entendeu? É importante lembrar aqui que Jesus só fez o que viu seu pai fazer e só disse o que ouviu seu pai dizer. Quando Maria, pela primeira vez, dirigiu-se a Jesus para mencionar a necessidade de vinho, é seguro dizer que ele notou que o Pai, que Deus, não pretendia fazer nenhum milagre naquele casamento. Além disso, a gente percebe aqui que ele sabia que não era sua hora, ou seja, o tempo para ser revelado como o operador de milagres. Então ele estava ali ainda discretamente, mas chegou a hora dele. Chegou a hora dele agir. Então Maria respondeu com fé e preparou os serviçais para fazer tudo o que ele lhes mandar. Então vamos aprender aqui, ó. Maria disse: fazei tudo o que ele mandar. Quem mandar? Jesus. Então ele tem o tempo certo, a hora certa. O tempo de Deus é diferente do nosso. Eu tenho aqui um horário para começar o programa e terminar. É o horário que nós temos aqui. Tudo na vida é assim, né? Você tem o horário cronológico, seus compromissos, não é verdade? Mas Deus não depende do cronológico. Deus tem o tempo dele. O tempo dele é diferente. O apóstolo Pedro diz que para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então, meu amado, viva essa dimensão profética. Viva. Por quê? Porque a fé move o céu, para que o céu mova a terra. Eu termino com essas palavras. Maria, com sua fé,
tocou o coração do Pai, a ponto de ele, aparentemente, mudar o tempo escolhido para revelar Jesus como operador de milagres. E essa frase é linda demais. A fé move o céu, para que o céu mova a terra. Pai, muito obrigado por esses dias proféticos, de alinhamento espiritual, de ajustes na nossa vida e na vida de cada ouvinte, Pai. Espírito Santo, que esta palavra tenha sido compreendida por os teus filhos e filhas, por todos os ouvintes, e seja um dia de alinhamento espiritual, de ajustes, e possamos estar no centro da tua vontade. Assim oramos e abençoamos a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.